Para mim, o pedófilo não merece sequer ficar sendo sustentada pelo Estado dentro de um presídio com prisão perpétua. Eu, pessoalmente, defendo pena de morte. Tudo que for para endurecer a vida de criminoso, que é o pedófilo, tem o apoio do deputado federal Sargento Faur. Força e honra, valeu, Kim! Está cancelada a votação nominal. Não, como assim, presidente? Como assim? A gente está aqui conversando, Vossa Excelência tira um projeto importante como esse. A gente aqui é deputado para votar, não para retirar as propostas. Vamos tentar um acordo aqui no plenário, Marcelo. Para proteger criminoso, pedófilo. Como que décadas e décadas se passaram de legislação e isso não foi aprovado? Presidente, senhores deputados, falar sobre o projeto de lei 488. Penas restritivas de direito para pedófilos. A gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes. Então a gente impede até que ele chegue próximo de escolas, de creches, de lugares que o juiz, colocando a tornozeleira eletrônica no pedófilo, vai fazer um monitoramento e estabelecer os locais frequentados por crianças que aquele pedófilo não vai poder se aproximar, sob pena de regredir de regime, de voltar para a cadeia. Eu, pessoalmente, defendo uma nova Constituição que permita pena de morte, porque para mim o pedófilo, uma pessoa que estupra uma criança, não merece sequer ficar sendo sustentada pelo Estado dentro de um presídio com prisão perpétua. Eu, pessoalmente, defendo pena de morte. Mas, como isso hoje é inconstitucional, o máximo que a gente puder restringir, a liberdade do pedófilo, o máximo que a gente puder proteger as nossas crianças, nós vamos fazer. Eu quero agradecer aos líderes e ao presidente Hugo Motta por colocar este meu relatório em pauta. Nós construímos um texto muito abrangente. Também fica o pedófilo proibido de enviar mensagem pela internet para qualquer criança diretamente. Se ele quiser mandar uma mensagem para o Instagram para uma criança, volta para a cadeia com a denúncia feita pelos pais daquela criança. Se mandar num jogo virtual, também volta para a cadeia, regride de regime. Então a gente impõe várias medidas de restrição contra esse pedófilo, inclusive impedindo que ele trabalhe em qualquer local que seja frequentado por crianças. O pedófilo hoje pode ser contratado como um professor, pode ser contratado como babá, Não tem a obrigação também de, por exemplo, quando há um cônjuge, e a gente cria essa obrigação na lei, ele vai passar a ter a obrigação de dizer para sua parceira que ele foi condenado por pedofilia. Então é o texto mais duro possível que a gente pode impor na nossa legislação de penas restritivas de direito contra pedófilos, contra estupradores de vulneráveis de maneira geral, protegendo as nossas crianças, protegendo todos aqueles vulneráveis, PCDs, aqueles que sofrem com este que é o crime, na minha avaliação, mais cruel, porque se passa por uma tortura física, por uma tortura psicológica. Você impõe um trauma para a vítima, para essa criança e para a família dessa criança que vai durar o resto da vida delas. Você impõe uma pena perpétua para a criança e para a família, que sempre vai se lembrar daquele momento tão traumático e para o resto da vida vai precisar de amor, de carinho, de apoio psicológico para superar aquele momento. Então eu peço o voto dos colegas para a gente endurecer o tratamento aos pedófilos. Presidente, só para reforçar, PL 488/2019. Autor Capitão Wagner, relator Kim Kataguiri. Parabenizar o autor e o relator e frisar aqui tudo que for para endurecer a vida de criminoso, principalmente desse criminoso nojento que é o pedófilo, tem o apoio do deputado federal Sargento Faur. Eu sou a favor de penas ainda mais graves, como a pena de morte e a prisão perpétua para pedófilos nojentos. Muito obrigado, força e honra, valeu, Kim! Uma das emendas rejeitadas vai ser destacada e há, portanto, o perigo de que esse destaque acabe por aprovar, colocando dentro desse projeto o debate da questão da redução da maioridade penal. O que há aqui é uma mistura de dois assuntos numa sessão que é consensual. E exatamente por isso, se nós conseguirmos a possibilidade de não ter esse destaque, nós retiraremos o kit de obstrução, que é esse o trato. Portanto, hoje é sim ao adiamento por causa dessa... Deputado Kim.
Nossa bancada construiu contigo o diálogo, construímos esse texto e esse acordo. Nós tínhamos uma informação que poderia não ter se consolidado esse acordo e por isso que nós apresentamos o kit de obstrução. Nós vamos retirar o kit de obstrução, estamos retirando na construção política que fizemos e quero te agradecer, Kim, pela sua disposição de diálogo e de construção dos textos cuja nossa assessoria contribuiu, inclusive, no mérito. Portanto, nesse acordo, nós não apresentaremos destaque e nesse acordo não tem destaque a ser aprovado aqui nessa casa e nessa construção que nós vamos acompanhar aqui a retirada do kit de obstrução. Está cancelada a votação nominal. Tendo em vista o acordo, né, com as bancadas, então vamos cancelar a votação Senhor nominal. presidente, que acordo foi esse? Isso. Eu solicitei a retirada porque fui eu que apresentei o Projeto de lei número Presidente, eu só não 1054 de entendi. 2019. Senhor Discussão em presidente. turno 1 do projeto de lei número 1054 de 2019 que Senhor regula presidente, eu peço tempo de líder do Novo. a realização de teste de aptidão física por candidato a gestante ou em fase corporal em concurso público para provimento de cargo e empregos públicos. Entender, presidente. Retirou de pauta o projeto? Não, como assim, presidente? Como assim? A gente está aqui conversando, Vossa Excelência tira um projeto importante como esse, no Maio Laranja, para combater pedofilia, retirou o projeto? Não, a gente está conversando aqui para a gente tentar encontrar um caminho, encontrar a solução. Só quero que fique claro, presidente, que a esquerda protege pedófilos. Sim, foi retirado para É o tentar que um nós estamos acordo vendo aqui. acontecer aqui. Deputado Marcelo, A proteção de pedófilos Tá. no par da esquerda, que nós apresentamos um Certo. destaque, que nós temos o direito de votar. Presidente, E aí foi dito que não vai ter o direito de votar. Eu não entendo isso, presidente. A gente aqui é deputado para votar, não para retirar as vamos tentar propostas um que a gente acordo aqui no tem, plenário, muito menos para Marcelo. proteger criminoso, pedófilo. Tá. Em votação aqui pela aprovação permanece como se há presidente. Orientação do aprovada. novo Estão presidente. prejudicadas pela posição inicial e Presidente, substitutiva das orientação emendas do novo aprovadas do Estado. Verificação, presidente. A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos. Está iniciada a do votação. PL. Presidente, primeiro eu fico feliz que pelo menos o texto principal seja aprovado. Acho que é uma questão de bom senso, né? E me assusta que até agora, né, esse tipo de medida não tenha sido aprovada, né? Que só hoje o parlamento tenha tido o bom senso de impor essas restrições aos pedófilos, né? É uma questão tão óbvia a gente não deixar um pedófilo chegar perto de uma escola. Como que décadas e décadas se passaram de legislação e isso não foi aprovado? É tão óbvio a gente não deixar um pedófilo adotar uma criança, como que décadas e décadas de legislação e isso não foi mexido? É tão óbvio a gente não deixar um pedófilo ser dono, ser sócio, ser administrador de uma creche, como que até hoje isso já não é lei, como que até hoje isso já não é realidade? Então, primeiro, agradecer a todos que estão fazendo o voto favorável, dizer que eu fico feliz de ser relator deste projeto do deputado Capitão Wagner e da gente ter conseguido construir um acordo para aprovar essa medida de bom senso, e a orientação da missão é sim. Encerrar a votação. Sim, 436, não 3. Aprovada. Estão prejudicados as proposições inicial, substitutiva e as emendas ressalvado o destaque. Do relatório do senhor, que já foi aprovado pelos deputados e pelas deputadas em relação a essa restrição de quem é condenado por crime de pedofilia. Do meu relatório foram aprovadas a maior parte das medidas, né? Primeiro, a restrição do pedófilo poder não poder passar em frente a creches, a escolas, a parquinhos, a lugares frequentados ou direcionados para crianças, né? Com o georreferenciamento estabelecido pelo juiz. Ao mesmo tempo que ele não pode se aproximar nem da vítima, nem da família da vítima, não pode ser dono de estabelecimentos voltados para crianças ou adolescentes, então ele não pode ter uma creche, que me assustou quando eu fui nomeado relator dessa matéria, saber que hoje um condenado cumprindo pena, né, por pedofilia no regime aberto, no regime semiaberto, pode ter uma creche, um estabelecimento voltado para crianças. Também a vedação de que se entre em contato com qualquer criança ou adolescente por mensagem na internet, por qualquer aplicativo, não pode entrar em contato diretamente, que não possa também estar no mesmo quarto, na mesma unidade habitacional do que uma criança ou adolescente. Então, essas das principais medidas que foram aprovadas para condenados ali por estupro de vulnerável e de maneira mais ampla, pedófilos de maneira geral, né, aqueles que são pegos com pornografia infantil nos seus discos rígidos, nos seus computadores, aqueles que fazem a divulgação desse tipo de material. Então,
Então, uma restrição ampla dos direitos monitorados na execução penal, né, especialmente aqueles que estão cumprindo no regime semiaberto e no regime aberto. Na minha opinião pessoal, claro que o relatório é o possível, né, o que a gente consegue construir maioria aqui dentro para aprovar, mas na minha avaliação nem deveria ser possível um pedófilo progredir para o regime semiaberto, para o aberto deveria cumprir toda a pena no fechado. Mas, em havendo esse instituto hoje na nossa legislação, que a gente restrinja, né, os meios de ação do pedófilo o máximo possível. E o que tem acontecido hoje que aí tem, por exemplo, como o senhor falou, o senhor se surpreendeu com a questão da creche e outras questões, por exemplo, esse condenado a essa restrição vai valer mesmo depois dele já ter cumprido toda a sua pena? Essa é a ideia? Para o resto da vida dele ali, ele vai ter esse tipo de restrição? Eu gostaria, mas infelizmente a nossa Constituição veda penas de caráter perpétuo. Então a gente não pode ter essa restrição imposta para o resto da vida dele. Há algumas restrições, e até um ponto também que eu esqueci de falar, a obrigação de se avisar ao cônjuge de que há essa condenação por pedofilia, né? Obrigação essa que não existe hoje. Eu gostaria que fosse até o resto da vida dele, a nossa Constituição proíbe. Então, nós estamos falando aí da fase de execução penal, em algumas restrições, algum período, algum tempo determinado que o juiz vai poder arbitrar ali logo depois que tiver acabado a fase da execução, né? E aí, principalmente, como o senhor falou, até essa possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, né? No caso dele estar ali no regime aberto ou semiaberto, de que essas restrições de não se aproximar de ambientes onde haja crianças, na questão de ter um comércio mesmo relacionado a parquinho ou creche. Então, nessa fase. Agora, deputado, ontem no plenário foi aprovado o texto principal do senhor, mas uma emenda do Partido Novo, que foi apresentada ali em separado, acabou gerando muita polêmica porque tratava justamente da questão dos adolescentes. Como é que está a construção agora para a votação dessa proposta? Há uma possibilidade dela ter a votação dela concluída ainda hoje pelo plenário? Como é que foi? Por que esse acordo parou ali ontem na votação? Olha, eu concordo plenamente com o texto que está sendo colocado no destaque, né, que é ampliar o tempo de internação, né, de medida socioeducativa para um menor de idade criminoso de 6 anos em caso de crimes comuns e 12 anos para crimes hediondos. O governo, né, infelizmente a base do governo Lula foi absolutamente contrária, né, e por isso atrasou essa votação dessa medida. Eu acho que isso tem completa pertinência com o assunto da pedofilia, principalmente agora que nós vimos um grupo, né, de adolescentes fazendo um estupro coletivo contra 2 crianças e divulgando isso na internet, e a pena deles vai ser no máximo 3 anos, né, o tempo de internação deles vai ser no máximo 3 anos cumprindo medidas socioeducativas. E sim, o ideal, né, aliás, na minha avaliação tem uma visão mais radical nesse sentido, para um crime como pedofilia, para um crime como estupro de vulnerável de maneira geral, sequer maioridade penal deveria existir. Qualquer pessoa de qualquer idade que cometa um crime desta gravidade deve ser punido como adulto, porque acho que renuncia, né, o seu direito perante ao Estado de alegar a inocência da juventude a partir do momento que comete um crime dessa gravidade. Mas a emenda do Partido Novo traz uma coisa possível sem que a gente precise aprovar a PEC, que uma mudança na maioridade penal exige uma alteração na nossa Constituição, mas aumentar o tempo de internação, né, aumentar o tempo em que, entre aspas, um adolescente fica preso, na antiga FEBEM, né, isso pode ser feito via legislação. Eu concordo com esse texto, mas infelizmente porque o governo discorda, mas ao mesmo tempo que o governo discorda, ele não tem voto para barrar. Esse é o nosso imbróglio político, porque se for a voto, tenho certeza que eu consigo os votos suficientes para a gente aumentar o tempo de internação. Então o governo atrasou a votação porque sabe que se for a plenário ele vai ser derrotado. Agora, a gente estava até tendo discussão aqui, esse debate mais cedo no painel eletrônico, sobre essa questão da redução da maioridade penal, que está sendo discutida por uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive tem audiência pública prevista hoje. Não seria o caso de deixar esse tema, então, para essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça e por emenda constitucional? E aí, se avançar com esse ponto que já teve acordo, como é que está a análise até para quem está acompanhando a gente poder entender, deputado Kim Kataguiri? Eu acho mais rápido, né, que a gente aprove o aumento de tempo de internação sem prejuízo de tramitar a PEC da redução da maioridade penal, que vai tratar
até de penas maiores, né, em casos de crime como homicídio qualificado, quando cometidos por menores de idade. Mas então a minha defesa é que a gente aprove esse aumento do tempo de internação agora, porque é um projeto mais fácil, mais simples de ser aprovado, que tem um trâmite legislativo, né, mais célere do que uma mudança na Constituição, né? Nós temos aí, né, na PEC da redução da maioridade penal, ainda tem a comissão especial, ainda tem 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, então eu acho muito difícil que essa mudança na Constituição aconteça ainda nesse ano. Agora, é possível que o meu relatório de projeto de lei torne-se lei ainda nesse ano, né, por causa do trâmite mais rápido que é da natureza do projeto. Então, eu defendo que isso ocorra em paralelo, né? E como é que está? O senhor acredita que isso volte ao plenário ainda hoje ou talvez fique uma discussão ainda tentando se chegar a um acordo? Eu acho que o mais provável é que fique para a semana que vem, né? Essa semana, infelizmente, a gente está com dificuldades de articulação política, porque boa parte dos líderes partidários e o presidente da Câmara estão em Nova York, participando da Brazilian Week, né, série de eventos que se tem lá. Então essa negociação acho que só avança na semana que vem. Tá, ok. Então, vou agradecer muitíssimo ao deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deputado que é relator, portanto, dessa proposta, que teve uma primeira parte aprovada ontem pelos deputados e que trata aí de restrições no caso de condenados por crimes relacionados à pedofilia, restrições para aproximação de crianças, de adolescentes, de ter instituições comerciais relacionadas a crianças e adolescentes, mas existe essa discussão agora se esse texto vai avançar ou não para a questão de aumento do tempo de internação de adolescentes que cometam esses crimes. E aí essa discussão, por enquanto, como o deputado explicou aqui, está ali parou um pouquinho no plenário e a gente vai ver como isso vai se dar nos próximos dias e certamente você que nos acompanha vai poder ver o desfecho dessa questão. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia.